Boa noite, pessoal. E como é que vocês têm passado? Como foi seu fim de semana? Estamos aqui mais uma vez para estar falando da grandeza de Deus, da palavra de Deus. Você que está aí desanimado, às vezes você está achando assim que é muito pesado o que você tem feito, mas eu tenho uma palavra bacana aqui para você, para te animar. Você que tem alguma pergunta, pode estar mandando a pergunta para nós. No livro de Josué, capítulo 1, está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeira coisa que você tem que fazer é levantar da posição que você se encontra. A primeira coisa é levantar. Às vezes vai, mas estou cansado, não aguento mais essa vida. Para mim tudo é difícil. Então a primeira coisa que Deus falou para Josué: olha, Josué, levanta. Né? Depois que Moisés morreu, aí Deus mandou Josué levantar para atravessar o povo, para levar a terra prometida. Então Josué ele tinha um grande líder, tinha uma pessoa a qual ele aprendeu e aprendia muito com Moisés. Então ele estava perto de uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa determinada. Primeira coisa, para você levantar da posição que você se encontra. Levantar da posição de parado ou de estacionado. Você tem que estar do lado de pessoas fortes, pessoas de fé, pessoas determinadas, pessoas visionárias. Pessoas que não importa a distância a caminhar, não importa a distância a percorrer, mas ele está determinado a caminhar com você. Então, Josué, Deus falou para Josué: levanta. Então, você que está aí do outro lado aí da tela, está me ouvindo, né? Hoje é a segunda vez que nós estamos transmitindo ao vivo, toda segunda-feira nós vamos estar, eu, juntamente com o Felipe, mais algumas outras pessoas. Então, essa palavra é levantar. Às vezes, coisas que você fala: não, eu estou numa situação e ele está falando que eu tenho que levantar. Não sou eu que diz, é o Senhor que fala. Ele fala com Josué: levanta da posição de tristeza, de depressão, levanta da situação de fracasso, de desemprego, de enfermidade. Você precisa levantar. Quando você está de pé, a sua visão é outra. Quando você está sentado, é uma visão totalmente diferente. Então ele vai falar assim com Josué: Josué, levanta e passa este povo. Então, quando você quer crescer na vida espiritual, na vida física, todo empreendimento que vinha até as suas mãos, você vai ter que levantar e tomar uma posição visionária, uma posição de fé, uma posição de determinação, uma posição de garra, não recuar, não desistir, levantar, não olha a circunstância, olha para aquele que te chamou e colocou nas suas mãos uma responsabilidade. Então Deus ele chama Josué, mas Deus começa a aconselhar Josué também. Né? Nós vamos ver aqui nos versículos abaixo, no versículo 3, está assim, ó: e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Então ele começa a falar, né, que todo lugar que Josué pisar, ele vai entregar na mão de Josué. É uma promessa, correto? Quantas promessas tem na sua vida? Né? Quantas coisas, né? Quantas promessas? Deus fez uma promessa para você, mas você tem que levantar. Ele vai falar assim: o lugar que você pisar, eu vou te dar por herança, mas há requisitos a serem preenchidos. Aí nós vamos aprender isso aqui, dentro desse capítulo do livro de Josué. Né? Deus ele fez a promessa. Então, o que Deus fala, ele não recua, ele não volta atrás. Né? Ele fez a promessa para você. Aí no versículo 3, no versículo 4, ele fala assim, ó: desde o deserto do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente, e para o vosso termo, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Então ele manda Josué levantar o primeiro requisito. Não, o primeiro requisito, ele chama Josué, assim como você é chamado.
tudo na sua vida você é chamado. Você é chamado para ser um líder numa empresa, você é chamado para levar a palavra, você é chamado para abrir uma empresa, você é chamado para cuidar de alguém. Então, tudo é o chamado. Agora, o tamanho do seu chamado vai ser o tamanho da sua determinação e o tamanho da sua responsabilidade. O tamanho do seu chamado que vai falar, que vai mostrar até onde você vai chegar, a qual vai ser o seu objetivo. A primeira coisa, chamado, Deus chamou. Então você não tem que questionar, você não tem que achar que a vida é difícil. Igual eu falei, fica do lado de pessoas visionárias, pessoas que querem crescer, pessoas determinadas, né? Primeiro Deus, e pessoas que sabem onde que quer chegar. Então, chamado. Segundo, ele falou assim, ó, levanta. Ele te chama e te manda levantar. Então, dá a entender que Josué estava numa posição de conforto. Para você ter grandes vitórias na vida, para você ter sucesso na sua vida espiritual e na vida física, que as duas andam juntas, então você tem que levantar. Você tem que sair do conforto. Né? Sair do conforto do achismo. Será que vai dar certo? Não, você não tem que pensar. Você tem que ir arrebentar. Você tem que ir lá e dominar. Você tem que ir e falar assim, olha, Deus é comigo. É isso que você tem que fazer. Acreditar na palavra de Deus. Todo mundo fala assim, não, eu tenho fé em Deus. Mas a nossa fé em Deus vai até que momento, até que ponto que a nossa fé em Deus nós temos realmente. Na hora que está dando tudo certo? Na hora que as coisas estão dando certo, é muito fácil falar de Deus. Mas eu quero ver, meu irmão, na hora que você está na batalha. Na hora que a batalha surge. Então, primeira coisa, chamado. Segundo, levantar. Terceiro, já começa a promessa. Todo lugar que você colocar as plantas dos pés, eu vou entregar nas suas mãos. Quarto, o que o Senhor fala? Ninguém poderá te resistir. Então, porque quando as barreiras, quando os problemas levantam, a pessoa, a tendência dela é paralisar. A tendência dela é desistir, a tendência dela é abandonar tudo. Né? Quem falou que ninguém vai poder nos resistir? Ou nós estamos na fé, ou nós não estamos na fé. E toda a história de pessoas vencedoras na vida, as histórias delas não foram fáceis. Pessoas que seguiram e seguem o Senhor Jesus, desde lá do início, todos eles passaram por momentos difíceis na vida. Né? Teve uns que chegou até a fugir, teve uns que chegou até paralisar, teve uns que chegou a parar. Mas nós não podemos parar. Então o Senhor fala assim, olha, todo lugar que você pisar, eu te entrego por herança. Segunda, a quinta coisa, versículo 4, versículo 5. Né, igual ele fala que ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Aí fala assim, não, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E não te deixarei nem desampararei. Ele está falando assim, olha, assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você. E não vou te deixar e não vou desamparar. Deus, ele não desampara ninguém. Né? Deus, ele não desampara ninguém. Ele não desiste de ninguém. As pessoas que desistem de prosseguir, igual tem uns irmãos, uns amigos, uns irmãos entrando aqui, ó, a Lucilene Peixoto, a Luciana, minha prima, a Irene de Oliveira, bacana, valeu, Irene. A Di Rodrigues, lá de Contagem, uma das nossas igrejas lá, a Renato Rodrigues também, a Aparecida Oliveira, sejam bem-vindos. Né? Vamos aprender a vencer. Então, Deus está fazendo a promessa para Josué. Assim como ele foi com Moisés, ele é com Josué. Então, Deus ele faz essa promessa a Moisés, a Josué. Serei contigo e não te deixarei, e nem te desampararei. Então, ele fala assim, ó, eu sou contigo. Primeira coisa, eu sou contigo. Né? Você vai olhar que dentro desses versículos tem várias promessas. Mas nós temos que ser pessoas determinadas e guardar a fé. Como Paulo falou, combati um bom combate, guardei a fé. Se nós não guardarmos a fé, não tem como nós combater um bom combate. Né? O que a palavra fala, João 8,42? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. Quando você aprende com a palavra, a verdade ela vai impregnando, ela vai entrando dentro do seu coração, ela vai entrando dentro da sua mente. Aí você já começa a ver as coisas com uma visão diferente, uma visão de vencedor, uma visão que você sabe que você não está desamparado,
Uma visão que você sabe que Deus, ele está cuidando de você, né? Ele não vai desamparar você, assim como, e nem vai te deixar, né? Ele fala, Josué, eu não vou te deixar e sou contigo ainda. O que é ser contigo? Aonde que você for, Deus está com você. Aonde que você for, Deus, ele está na sua vida. Então, você não pode desistir. Então, luta, acredita, põe essa força que está dentro de você, você tem de transformá-la numa energia de fé, numa energia positiva e colocá-la para fora. Você deve acreditar que primeiro você tem Deus, depois você é capaz. Porque se você não acreditar em você, como que você vai chegar no seu alvo? Você vai alcançar o seu alvo. Então você não tem que abaixar a sua cabeça. Você não tem que curvar perante os problemas. Problemas é sinônimo de vitória. Quando você resolve um problema, a vitória vem na mão. Né? Aí no versículo 7, que de Josué, capítulo 1, versículo 7, aí Deus também começa a dar uns requisitos para Josué. Isso serve para mim, para você, para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Aí tem qual que é o requisito? Olha só no versículo 7. Então, somente esforça-te. Deus chamou, Deus fez a promessa, ele fala assim, olha, esforça-te. Então, tudo na vida depende de fé e de esforço. Nada vem fácil. Nada na vida é fácil. Tudo depende do quê? Esforço. Você tem se esforçado? Você tem esforçado para ser uma pessoa melhor? Você tem esforçado para alcançar coisas melhores? Você também tem agradecido a Deus pelo que você tem? E você pode falar assim, mas eu posso melhorar. Às vezes a pessoa está estacionada. Uma pessoa estacionada, ela não chega a lugar nenhum. Um corpo estacionado, ele fica fraco, ele fica debilitado, ele perde o equilíbrio, ele perde a força. Então a fé, ela não pode ficar estacionada. A fé, ela não pode ficar paralisada. Então esforça-te. Tudo que você for fazer na sua vida exige esforço, determinação, exige aquela fé e aquele amor também naquilo que você faz. Você não pode fazer por fazer. A gente não pode ter uma vida, um pensamento, aliás, um pensamento relaxado. O que é um pensamento relaxado? Eu vou fazer. Se der certo, tudo bem. Se não der, tudo bem. Nós não podemos transferir a responsabilidade. Não deu certo porque Deus não quis. Não, muitas das vezes, sem medo de errar. A maior parte das coisas não dá certo na vida das pessoas porque elas não são, muitas das vezes, determinadas como tem de ser. Então, por que ele falou, Josué, esforça-te? Né? No versículo 7 ele fala assim, então somente esforça-te. Peraí, Deus me chamou, me colocou no lugar de um grande líder que é Moisés, me convida a levar um projeto dele para o outro lado do Rio Jordão. Ele viu que eu conseguiria fazer isso por ele. E ele fala para mim esforçar. Às vezes tem pessoa que fala assim, não, estou orando a Deus, se for da vontade de Deus, ele vai fazer isso. O que Deus tinha de fazer, já fez por você. O que Deus tinha de fazer, já fez por você, por mim, e por todos que nasceram, todos que vão nascer. Deus já fez tudo. Agora está nas nossas mãos. Então, ele fala, então somente esforça. Você tem esforçado? Não, eu oro, eu faço isso, eu rezo, eu faço prece, eu faço tudo. Mas depende de esforço, meu irmão. Nós temos que esforçar para as coisas dar certo, para as coisas chegarem no lugar. Sem esforço, não tem vitória. Sem sacrifício, não tem vitória. Qual que é o sacrifício? Abrir mão do seu conforto e a luta. Às vezes você vai perder um fim de semana de um churrasco, mas na verdade você não está perdendo, você está ganhando. Porque você está o quê? Se esforçando. Você está esforçando de tal forma que as coisas vão começar a dar certo na sua vida. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Então tem que esforçar. Nós temos que esforçar. Fala assim, então somente esforça-te. E ser muito corajoso. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Sem coragem, onde nós vamos chegar?
Temos que ter o quê? Coragem. Temos que ter coragem. Se nós não tiver coragem, não tem como. Você é uma pessoa corajosa? Tem que ter coragem, meu. O Tiago Felipe está entrando aqui também, ao vivo. Tem que ter coragem. Sem coragem, fala, Josué, esforça-te. Ele manda Josué esforçar. E fala assim, ó, e ser muito corajoso. Mas não foi Deus que chamou? Josué podia ficar de braço cruzado. Josué podia falar assim, não, vou ficar tranquilo, vou ficar de boa aqui, sabe de quê? Deus já me deu a vitória ela é minha. Deus já me deu a vitória. Não, não é simplesmente assim. Quando nós começamos a ler a história da Bíblia, a história do povo de Israel, dos judeus, dos hebreus, você pode ver que Deus sempre colocou posição para eles se esforçarem. Às vezes as pessoas querem alcançar as coisas, mas não querem o quê? Esforçar. Tem que ter esse esforço pessoal. Tem que ter esse esforço, tem que sair de dentro do seu coração, de dentro da sua alma. Né? Então, esse esforço tem o quê? Que acontecer. Então, ó, vai um conselho. Não anda com quem não se esforça. Senão você vai carregar um parasita no seu pescoço. Você está acreditando que as coisas vão dar certo e a pessoa vai estar falando, não, vai dar errado. Então você deve esforçar em todas as áreas da sua vida. Voltando ao versículo 7, fala assim ainda, ó, esforce, seja muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Então, o que nós aprendemos aqui? Guardar a palavra, acreditar na palavra, levar a palavra para a gente ser o quê? Bem-sucedido. É muito bacana quando fala assim, que Isaías capítulo 1, versículo 19, se ouvires a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Então, às vezes, a pessoa, ela ora, ela reza, ela faz uma prece e quer que tudo vem fácil. Nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. Então, nós temos o quê? Guardar o que nós aprendemos. Guardar a palavra, guardar os bons conselhos dos amigos, as pessoas que estão do seu lado, que soma junto com você. Quantas pessoas que somam junto conosco. Então, há uma necessidade de guardar aquilo que é bom. De guardar aquilo que vai renovar a sua mente, que vai renovar a sua visão, que vai renovar as suas forças. Então, ele vai falar, ô Josué, guarda o que Moisés te ordenou. Moisés era líder de Josué. Moisés treinou Josué. Moisés discipulou Josué. Moisés te tirava ali uns momentos ali para conversar com Josué, falar da história, falar das coisas que aconteceram, das coisas, das promessas que Deus fez. Quem que você tem ouvido? Quais as pessoas que estão te aconselhando? Quais as pessoas que estão te mostrando, né, a sua capacidade? Às vezes, meu irmão, você tem um líder na sua empresa, você tem um líder na sua igreja. Às vezes tem pessoas que vão te espremer, tá entendendo? Mas aí você não vai aceitar. Aí vem, não, isso é humilhação. Meu irmão, quanto mais a pessoa que gosta de você te espremer, é porque ela vê que você tem um potencial e ela quer tirar o melhor de dentro de você. Né? Quando nós esprememos a laranja, sai aquele caldo ali bacana. Quando nós passamos a cana ali no moinho ali para fazer uma garapa, sai aquele caldo bacana. Então, irmãos, muitas das vezes, para nós termos êxito, nós vamos ser o quê? Espremido. Muitas das vezes, para você sair da zona de conforto, você vai ser uma pessoa espremida por aquelas pessoas que conseguem enxergar em você que você é capaz, que você pode chegar muito além de onde que você está. Agora está aí, a decisão é sua. A escolha ela é sua. Né? Nós não somos obrigados a nada. Nós que escolhemos o que nós queremos. Nós que fazemos as nossas escolhas. Nem Deus pode escolher por você.
Ah, Deus escolheu para mim. Não, meu irmão, quem escolheu foi os seus olhos, o seu ouvido, o seu olfato, a sua boca, o seu tato e o seu pensamento. Você que faz a escolha, correto? Agora, a sua escolha tem que ser uma escolha para fazer você crescer e as pessoas que estão do seu lado crescer. A sua escolha tem que levar as pessoas ao crescimento. Aí, voltando aqui em Josué capítulo 1, versículo 8, fala assim: não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, não aparta a palavra do seu coração, os bons conselhos, somente aí você aí, o seu pai, sua mãe te dão um conselho, seu amigo te dá um conselho, você não quer ouvir. Então, quando nós ouvimos uma palavra bacana, um conselho bacana, quando nós lemos a palavra do Senhor, entendemos o que a palavra está nos dizendo, ele fala assim, para que o nosso caminho venha prosperar. Quanto mais conhecimento nós buscamos, mais nós acertamos. Então nós acertamos quando nós buscamos o conhecimento. Então ele falou, Josué, não aparte do teu coração, da tua boca, essa lei, medita nela para o seu caminho prosperar, quer dizer, para você ter uma vida bem-sucedida. E quando eu falo vida bem-sucedida, eu estou falando da espiritual e da física. Nós precisamos aprender isso com a palavra. Não adianta eu falar que sou uma pessoa de fé e não entender o que Deus está me ensinando. Ou as pessoas que Deus coloca no meu caminho para estar me ensinando. Então não adianta. Então nós temos o quê? Guardar essa palavra. Ainda que no versículo 9, fala assim, ó, não te mandei eu. Aí Deus fala assim, Josué, não te mandei eu? Né? Não te mandei eu? Esforça-te. Tem hora, meu irmão, meu amigo, minha amiga, tem hora que você vai perder a força. Tem hora que você vai estar numa situação que você vai falar assim, o que eu vou fazer na minha vida? Tem hora que acontece tanta coisa na sua vida que você perde a força até para... você perde a força até para fazer aquilo que você gosta, de fazer um passeio. A pessoa, ao decorrer do tempo, ao decorrer da caminhada, ela vai perdendo a força. A situação é tão pesada que ela perde a força. Então o Senhor fala assim, ó, não te mandei, esforça-te. Deus tinha chamado Josué, igual eu falei, ele podia ficar quieto. Mas além de Deus chamar ele, Deus foi e falou assim, olha, você tem que esforçar. Às vezes você está numa posição hoje, você é cobrado, aí você fala assim, ó, estão pegando meu pé. Não, meu irmão, não tem ninguém pegando seu pé. É porque muitas das vezes nós precisamos daquela injeção de ânimo. Nós precisamos daquela pessoa chegar assim, nos empurrar para cima. Né? Que tem muitos querendo te empurrar para baixo. Né? Mas nós precisamos de pessoas que nos empurrem para cima. Então, esforça-te. Exige esforço, né? Então se eu falar assim, ó, esforço, não te mandei eu, então esforça-te. Esforça. Aí fala aqui assim ainda, e tem bom ânimo. Espera aí, falar para o Josué esforçar e ter bom ânimo. Então dá a entender que Josué estava o quê? Dá a entender que Josué estava desanimado. Aí eu te pergunto, Deus chamou Josué. Nós estamos falando de Josué capítulo 1, estou lá no versículo 9. Deus chamou Josué. Deus fez várias promessas dentro desses poucos versículos que nós lemos aqui para Josué. Ele fala várias vezes, aqui umas 2, 3 vezes, não sei, para Josué esforçar. E aqui embaixo fala assim, olha, tenha ânimo, né, no versículo 9, aqui voltando, aqui fala assim, ó, esforce e tenha bom ânimo. Um bom ânimo. Além de Deus chamou ele e falou assim, você tem que estar animado. Então, meu irmão, meus amigos, tudo que você for fazer na vida, você tem que ter um bom ânimo, para que as coisas aconteçam
gradativamente, com alegria, né? Com alegria. Então, nós temos que ser animados. Olha, falar com você, a pior coisa que tem é quando você se depara com pessoas desanimadas. Tudo que fala, ela só desmotiva, só reclama, nada tá bom, as coisas não estão dando certo, a crise no Brasil, onde que eu moro é assim. Não, meu irmão, tenha bom ânimo. Começa usando o seu sentido, que é a sua visão, comece a usar diferente, uma visão de uma pessoa que vai ajudar a resolver, que vai ajudar a melhorar o ambiente. Então, se ele começa a falar, ô Josué, tenha bom ânimo. Então, você tem que ser uma pessoa animada, uma pessoa determinada. Né? Ser animado é a melhor coisa que tem. Mas é muito fácil falar. Tá, bacana, é muito fácil falar. Mas então, aquilo que nós falamos, vamos lutar para pôr em prática. Vamos nos esforçar. Você tem esforçado aí dentro da sua casa? Você tem esforçado aí no seu local de trabalho? Você tem esforçado na cidade que você mora, no bairro que você mora? Você tem esforçado aí dentro da empresa que você trabalha? Né? Eu já até falei, você tem esforçado aí na igreja que você frequenta? Às vezes é muito fácil cobrar das pessoas. É muito fácil falar assim, olha, a vida não me deu uma chance. É muito fácil falar, minha vida é ruim, porque pessoas não me deram oportunidade. Meu irmão, aqui, ó, aí, eu vou te contar uma história, vou te falar uma história. A oportunidade é você que cria. É você que vai criar a oportunidade. É você que cria essa oportunidade. Né? Às vezes o problema vem na mão da pessoa, no lugar dela usar a inteligência dela, a capacidade dela, ela fica, que problema grande, fica reclamando. Corpo mole e querem vencer na vida. Com corpo mole nós não chegamos a lugar nenhum. Eu não tenho a maior oportunidade, as pessoas sabem que não tem oportunidade na vida, a maior oportunidade foi você ter nascido. Quer oportunidade maior do que essa? Tem uma oportunidade maior do que essa? A maior oportunidade foi seu nascimento. Né? Quer dizer, você pode mudar uma história. Depende da sua mão. Depende de você. Às vezes nós falamos de Einstein, nós falamos de tantos cientistas, nós falamos de tantas pessoas que marcaram a sua história mundial, vamos dizer assim, mundial, mas e a nossa história? E a sua história, a minha história, a nossa história? Nós temos que ter coragem para iniciar alguma coisa, para fazer alguma coisa. E tudo que você for fazer, mas ninguém me elogia, ninguém me agradece. Ei, acorda. Não espera elogio de ninguém não, meu irmão. Não espera reconhecimento, não. As pessoas de visão vão reconhecer. As pessoas de visão vão te elogiar. Mas as pessoas que não têm visão, as pessoas que não sabem onde que quer chegar, só vão ver defeito em você. É melhor ter pessoas te criticando do que, às vezes, aquelas pessoas que vão falar assim, não, tá tudo certo, tá mil maravilhas. É melhor ter um crítico, que o crítico faz você crescer, desenvolver a sua inteligência, desenvolver a sua capacidade, que quando você olhar para ele, opa, deixa eu aprender mais um pouco aqui, que sempre ele está me criticando. Né? Então aqui, olha, você tem que se esforçar. Você tem que ter ânimo. Como que nós vamos mudar a história com os mesmos pensamentos? Como que nós vamos mudar a história, ou até menos de um país? Ou de um local onde moramos, se os nossos pensamentos são as mesmas coisas. Ei, você está aberto para o novo? Você está aberto, a sua mente está aberta para receber aquilo que é novo ou não? Sim ou não? Os seus ouvidos estão abertos para ouvir a voz do Espírito Santo? Às vezes a pessoa está esperando descer um anjo, tocar a trombeta, está esperando a terra tremer. Meu irmão, tem pessoas que Deus coloca do nosso lado e fala conosco. Se nós não prestarmos atenção naquilo que está sendo falado, a pessoa vai ficar a vida inteira esperando o anjo vir falar com ela. Vai ficar a vida inteira esperando o anjo vir falar com ela. Então, quantas pessoas
que tem falado com você e você não ouve, né? E a vida não muda. Muda a sua vida. Começa a mudar seus pensamentos para melhor. Né? Começa a mudar seus pensamentos para melhor. Olha só que interessante. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha que coisa bacana aqui. Ó. A própria Bíblia nos ensina como lidar com situações difíceis. A própria palavra do Senhor. Né? A Bíblia evangélica, a Bíblia católica. Né? Então, nós aprendemos. É a boca de Deus falando conosco. Às vezes, pensa, Deus, fala comigo. Meu irmão, abre o livro das Escrituras Sagradas e lê. Não importa a fé que você está professando. Começa a ler. Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 2. Está escrito assim, ó. E não vos conformeis com este mundo. Então, aqui nós começamos a aprender o quê? Não vos conformeis, não fique em conformidade. Às vezes a pessoa aceita a derrota, aceita o não, aceita o fracasso com uma facilidade. Ela nem esforçou, igual Deus falou, Josué esforça. Ela nem teve ânimo, a pessoa chega e fala assim, ó, não vai dar certo. Ela já acredita. E isso não é para você, não. Ela já acredita. Meu irmão, você só deve parar se Deus falar com você. Se Deus não falou com você, não para. Não para. Continua marchando. Continua acreditando. Continua buscando. Põe para fora a sua inteligência. Voltando aqui em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Né? Não vos conformeis com este mundo. Vírgula. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformais, né? Eu vou repetir de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? O nosso irmão aqui, ó, Serafim Souza, né, mandou aqui, ó, isso é forte, tá ligado, tamo junto, né, tamo junto. Então, não transforma as coisas, não conformeis, voltando ao versículo 2, que a renovação do vosso entendimento. Espera aí, quando fala de entendimento, está falando de pensamento, está falando cérebro. Renova o seu entendimento. Enxerga a solução. Problema, meu irmão, sempre vai existir, sempre existiu. Mas você é colocado numa situação de dificuldade para o seu nome ser lembrado. E o nome de Deus ser glorificado através da sua vida. Você quer uma profissão perigosa, que uma pessoa que desarma a bomba? Mas quando ela desarma a bomba, eles lembram do nome de quem desarmou a bomba. Então não reclama quando a situação tá te espremendo. Então você está sendo espremido para tirar o melhor da sua vida. Você é capaz. Nunca diga que você não é capaz. Nunca fala assim, não vou fazer. Você fala assim, eu posso tentar? Eu vou tentar, vai dar certo. Não importa quantas vezes você vai repetir até aquilo dar certo. É muito bacana falar de Santos Dumont, não é bacana? Aí, né, o segundo aí, 14 vezes, ele tentou 14 vezes. E você, quantas vezes você tentou fazer alguma coisa para você ou para alguém na sua vida? Quantas coisas? Então, aqui no Romanos 12, versículo 2, fala a renovação do seu entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você começa a entender a vontade de Deus, as coisas ficam melhor. Só que ninguém chega pronto. Todo dia nós aprendemos. Nós vamos lendo a palavra e Deus vai nos ensinando, Deus vai nos orientando, nós vamos lendo a palavra, as coisas vão chegando no lugar. Não é de um dia para o outro. Né? Não é de um dia para o outro. Então as coisas vão acontecendo. Né? Você quer ver duas coisas que Deus nos pediu? Duas coisas.
que Deus nos pediu? Duas coisas. Amar a Deus, né? O Senhor Jesus falou assim, olha, perguntar para ele, qual que é os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo coração, alma e entendimento. É o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante, quer dizer, uma coisa parecida. O semelhante é amar teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Quando nós começamos a aprender a fazer isso, as coisas vão ser melhor. Igual nosso irmão aqui, Sarafim, que mandou aqui, ó. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Né? Obrigado aí pela contribuição, a colaboração. Ele teve que mergulhar 7 vezes. 7 vezes para... Né, ele obedeceu a palavra de Deus. Né? Quando Eliseu mandou ele descer no rio para mergulhar, ele falou, olha, por acaso não tem rios melhores aonde que eu moro? Aí o ajudante de Naamã falou, meu Senhor, se fossem coisas mais difíceis, o Senhor faria. Mas o que te custa mergulhar 7 vezes nesse rio? Sabe? Então, ele tinha uma pessoa de fé, ele tinha uma pessoa que estava do lado dele, que falou, meu Senhor, faça isso. Então nós temos que ter pessoas, um servo, né? No caso era servo de Naamã, mas nós temos que ter pessoas iguais servos de Naamã. Para quando nós for desafiado a fazer alguma coisa, que nós vamos ser motivados, se nós estivermos motivados por alguém que acredita que vai dar certo. A primeira, ele mergulhou, estava do mesmo jeito. Assim por diante, a segunda, a terceira. Meu irmão, às vezes nós vamos ter que mergulhar 7 vezes para nós levantar com a nossa vitória em nome de Jesus, amém? Às vezes você já tentou de tudo, você já fez de tudo, mas ainda não deu certo. Vai mais uma vez. Não para, não desiste, né? Não deixa de acreditar. Né? Não deixa de acreditar que o nosso irmão está mandando aqui, ó, não foi só, o irmão Serafim de Souza, não foi só uma volta para derrubar a muralha, foram 7. Então, 7 voltas. Ele está mandando aqui para nós aqui 7 voltas. 7 voltas debaixo da obediência. Né? Aí deram 7 voltas, 7 dias, depois num dia mais 7 voltas. Depois eu posso procurar aqui e mostrar, acho que dá um total de 14. 7 voltas, uma por dia, depois mais 7 voltas. Então as muralhas, ela cai por terra. Toda muralha da sua vida, ela vai cair por terra quando você ouve e obedece a palavra de Deus. Né? Tem um equilíbrio, não é verdade? E entender, olha, Deus criou tudo para nós. Né? Eu sempre estou gostando de falar nessa parte da física, né? A física, atitude e fé. Como que isso funciona? Gênesis capítulo 1, versículo 1, está assim, ó, no princípio, Deus criou céus e terra. Princípio fala de tempo, os céus fala de espaço, terra fala de matéria. Então Deus criou tudo isso para nós. Jó capítulo 26, versículo 7, se não estiver errado, aí lá fala que a terra está suspensa no espaço. E Deus criou tudo isso, pegou a imagem e a semelhança dele e colocou para cuidar dessa terra. Mas quando nós obedecemos a Deus, as tragédias começam a acontecer. Né? As coisas começam a acontecer. Aí, quando as coisas começam a acontecer, para acontecer você tem que falar, você tem que pôr para fora, você tem que usar uma palavra de vida. Igual eu falei, tem coisas que Deus não vai fazer por você. O Senhor Jesus chegou lá na cova lá, as irmãs lá, as pessoas esperam, 4 dias ele cheira mal. Às vezes a sua vitória cheira mal, meu irmão, mas você tem de acreditar e profetizar. Chega e profetiza em nome de Jesus. O que fala Isaías 55, versículo 11 e diante? Toda palavra que sai da sua boca, ela não voltará para ti vazia. Nosso irmão Serafim aqui, ó, Serafim de Souza, tem que profetizar, tá ligado, meu irmão? Tem que profetizar mesmo, né? Tem que profetizar. Ele mandou aqui uma outra sugestão, aqui é Ezequiel, né? Como Ezequiel fez, se não estiver errado, Ezequiel 37, o Espírito de Deus veio sobre Ezequiel, né? Veio sobre ele e mandou ele ficar
mandou ele profetizar. Então, começa a abençoar o seu país, começa a abençoar a sua cidade, começa a abençoar o seu estado, a rua que você mora, né? A casa que você mora, começa a profetizar. Aí, nós voltamos aqui em Romanos, meu para Ezequiel, nós voltamos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então é isso que o Senhor quer de nós, é isso que Deus quer de mim e você. Então o que? A nossa mente, um culto ao Senhor, um culto racional, um culto de fé, não uma palavra de fé, uma palavra de entendimento. Né? O Sarafim mandou aqui, ó, Ezequiel, Ezequiel, né, profetizou, tá aqui, ó, não, mas tem que profetizar, e tá assim, ó, como Ezequiel, vamos lá, irmão, tá ligado, participa mesmo, manda, e nós vamos dar o discernimento do que você está mandando, as pessoas estão mandando, e já agradeço vocês que estão participando, você está aí ligadinho conosco aí, né? Aí vamos lá, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, olha que bacana, meu irmão, é uma coisa muito forte, ó, tá ligado, né? Tá ligado, olha só que bacana. Ezequiel 37, né? Nosso irmão é Serafim Souza. Vamos lá, tá ligado, tamo junto. Né? Olha que coisa bacana, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Primeira coisa, quando Deus levanta você para profetizar, vem sobre você o quê? A mão do Senhor. A mão dele vem sobre você. O que é a mão? A mão é para guiar, a mão é para levantar, a mão é para cuidar, a mão é para alimentar, a mão é para proteger, a mão é para acariciar, e também é necessário, quando for, corrigir. Então, versículo 1, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs em meio a um vale, que estava cheio de ossos secos. Então, o quê? Veio o Espírito do Senhor ao pastor Wellington, Tiago. Fala, profeta. Bacana. Deus te abençoe, pastor. Obrigado aí por estar participando conosco aí. Vamos nos ajuntar aí, fazer uma, né, determinar, profetizar, como nosso irmão Serafim aqui está falando, profetizar, determinar a vitória dessa nação, né? A nação brasileira, essa nação que tem muito, né, que aprender com a palavra do Senhor, como eu também, todos nós temos que aprender. Então, dando continuidade aqui, ó, a sugestão do nosso irmão Serafim sobre Ezequiel, fala assim, ó, e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito, né, no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que é um vale? É um lugar de decisão. O vale é um lugar aonde que você vai decidir o que você quer. Eu vou voltar aqui em Ezequiel, mas eu vou lá no Salmo 23. Todo mundo quer, Senhor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Todo mundo quer essa mesa. Mas poucos querem passar no vale da sombra da morte. A vitória só está do outro lado do vale. A vitória de Josué, onde nós começamos, só estava do outro lado do Jordão. A vitória, para ele chegar a Canaã, ele teve que dar 7 voltas para as muralhas serem derrubadas. E agora aqui, o profeta Ezequiel, o Senhor pega, né, a mão do Senhor estava sobre ele. E leva ele num vale de ossos secos, um vale sem vida. Se os ossos estavam secos, então, quer dizer, já não tinha nenhum mau cheiro mais. Então, já não existia um mau cheiro ali. Eles estavam o quê? Secos, sequíssimos. Né? Aí fala assim, no versículo 2, Ezequiel 37, versículo 2. Pode mandar aí algum capítulo, algum versículo, nós vamos estar desenvolvendo aqui as mensagens curtas, nós vamos estar falando. É só você mandar, eu vou ficar grato. Né? O versículo, o capítulo que você quiser, o livro que você quiser, manda aquilo que nós souber, nós vamos responder a você.
Né? Então, às vezes, você está igual Ezequiel aí, ó. Deus apôs a mão dele sobre você para te abençoar. Ele já te chamou na responsabilidade. Então, você tem que só ouvir e profetizar. Versículo 2. Ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale. E estavam o quê? Sequíssimos. Então, Josué estava com um problema na mão ali. Ele estava diante de um vale. Aquele relata que ele começou a andar ao redor. Ele começou a dar volta e olhando aquela dificuldade, aquele problema. Ele vai ver que ele deve ter pensado assim, aqui no relato, mas ele deve ter pensado assim, ô senhor, por que o senhor me trouxe aqui aonde que não tem vida? Às vezes Deus colocou você no lugar aonde não tem vida, meu irmão. Né? Às vezes ele te colocou no lugar onde não tem vida nenhuma, nem vida animal, nem pessoas e nem vegetal. Aí você está andando, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Já se deparou com alguém falando, até mesmo você pode ter falado, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Mas em cima disso, tem um propósito de Deus para a sua vida. Em cima disso, você também tem um propósito. Aí que relata que ele deu volta e os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Quer dizer, ele interrogou a Ezequiel. Ezequiel, por acaso, pode reviver esses ossos? Às vezes a situação que você se encontra é tão complicada que as pessoas chegam para você e falam assim, por acaso isso vai dar certo? E você esperando uma palavra assim, olha, já deu certo, fala, por acaso isso vai dar certo? Aí Deus vai e pergunta, o que passou nesse momento na cabeça do profeta Ezequiel? Né? Ele está cheio do Espírito Santo, Deus vem sobre a vida dele ali, leva ele numa situação sem vida e fala, Josué, por acaso esses ossos poderão ter vida? Poderão ter vida? Então ele interroga a Josué. Então diz, Senhor Deus, tu o sabes. Ele falou assim, o senhor que sabe. É lógico que Deus sabe todas as coisas, mas ele te fez uma pergunta para você, quer ver a sua opinião também. Ele quer ouvir o que vai sair do seu coração. Nosso amigo, pastor Alex Gonçalves, né, lá do lado norte, lá, eu acho que é Planura, o nome da cidade que ele mora. Um abraço aí, pastor Alex. Deus abençoe o senhor aí na cidade, continua crescendo, prosperando, ganhando almas, que eu conheço o senhor há muitos anos, e é isso que o senhor sabe fazer, com o maior amor, com o maior carinho, ganhar almas. Um abração aí, pastor Alex. Então, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel, Ezequiel responde, mas o Senhor sabe. Às vezes Deus faz uma pergunta e fala, não, Deus sabe, ele sabe todas as coisas. Meu irmão, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas muitas das vezes ele quer ver a sua resposta. Ele quer ver aonde que você vai chegar. Ele quer ver a sua resposta. Né? Aí no versículo 4, então ele me diz, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Você está vendo como que a importância da palavra que sai da nossa boca? Ouve a palavra do Senhor. Então, a palavra que sai da nossa boca, quando ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela traz vida. Ela traz vida no vale. Ela traz vida no deserto. O que fala lá Isaías 58? Isaías 58 lá fala que o nosso deserto vai se transformar num manancial. Meu amigo, meu irmão querido, que é o Almir, seja bem-vindo, Almir. Né? Pessoa que eu amo muito, é uma pessoa bacana. Então, o nosso deserto, Isaías 58 fala que vai ser como um jardim regado. Então, quando você guarda a palavra, o seu deserto se transformará no manancial, se transformará no jardim do Éden, que a palavra fala. A nossa irmã Simone Moreira aqui, um abraço para todos vocês aí em Contagem. Aí. Então, voltando aqui a Ezequiel 37, ele fala assim, ó, profetiza sobre esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, meu irmão, toda palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Ou ela vai criar vida, ou ela vai criar morte.
Às vezes você está dentro da sua casa reclamando da comida, reclamando da casa, você está, minha vida é ruim, muda a fala. As guerras estão aí, os problemas estão aí, mas começa a mudar a sua fala. Começa a liberar palavras de vida. E as coisas vão acontecendo gradativamente. As coisas vão chegando no lugar. Né? Aí, voltando aqui no Ezequiel 37, versículo 5, está assim: assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, tudo aquilo que está morto na presença de Deus, a vida, ela vem. Né? As coisas acontecem. Então, nós começamos a falar em Josué, capítulo 1. Então, Deus fez várias promessas para Josué. E nessas várias promessas que Deus fez para Josué, Josué precisou de ouvir alguns requisitos. Esforçar, ter ânimo. Se ele esforça, quando nós esforçamos, nós temos ânimo. Ninguém nos poderá resistir. Mas quando você começa a crescer, você também começa a ganhar inimigos. Mas nós não podemos olhar para os nossos inimigos. Nós não podemos ter medo dos nossos inimigos. Olha o que o Senhor fala lá em Deuteronômio, capítulo 20, lá no versículo 1. Ele começa falando, olha, quando saíres à batalha, todo dia, meu irmão, você sai para a batalha. Você sai para trabalhar. Você sai para resolver as coisas. Então, todo dia você sai para uma batalha. Tem dia que tá tudo, né, quando diz nosso irmão ali, né, as muralhas estão em sua volta, mas elas vão cair. Elas vão cair. Né? O vale está sem vida, mas você vai profetizar. Você está sem força, mas você vai ter que te esforçar. Você está sem ânimo, mas você vai ter de buscar força e ânimo. Então, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 fala, quando saíres à batalha, e quando saíres à batalha contra os teus inimigos, então né, Moisés estava falando com o povo de Israel, né, Deus mandando Moisés falar, e sair contra os teus inimigos. Os nossos inimigos são espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Né? Então fala, quando sair a batalha contra os seus inimigos, e vires cavalos e carros, e exércitos mais poderosos do que o teu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito é contigo. Você já viu que as situações acontecem, mas Deus ele sempre dá o escape para a pessoa. Ele dá o escape. Ele nunca vai te abandonar. Ele não abandona ninguém. As pessoas que abandonam a Deus devido às circunstâncias, devido aos problemas. Mas Deus ele não vai te abandonar. Ele fala assim, olha, não olha para o tamanho do problema não, o povo de Israel. Ele fala com o povo de Israel lá, com os judeus e hebreus. Não olha para esse povo que está ao seu derredor. Não olha para os jabuseus, não olha para os aveus, não olha para esse pessoal. Olha para mim. Então Deus fala assim, olha para mim, ó, a responsabilidade é minha. A vitória que você vai ter é através de mim. Todas as vitórias que nós temos é através do Senhor. A vitória que nós vamos ter é através do Senhor. Então, assim, ó, ele fala assim, eu sou contigo. E o bacana, aqui dentro desse capítulo, que ele fala assim, ó, e quando chegar, né, no versículo 2 fala, e quando chegares ao combate, o sacerdote se adiantará e falará com o povo. Quer dizer, o sacerdote, aquele que vai fortalecer as pessoas na vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que ser fortalecida todo dia, meu irmão, que todo dia você tem uma batalha. Quando você ora, quando você ouve a palavra, igual você que está do outro lado aí, está nos ouvindo, todo dia tem uma batalha. Todo dia é uma guerra. Mas o bacana disso tudo
que o Senhor fala assim, olha, eu sou contigo. Mas nós temos que acreditar nessa palavra. Né? Nós temos que acreditar realmente que Deus é conosco. Não basta eu pegar a Bíblia e fechar ela e abrir. Eu falo comigo, você tem que acreditar. Né? Você tem que acreditar na palavra do Senhor. Aí fala assim, ó, sacerdote adiantará, né? E quando você chegares ao combate, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, versículo 3, dizendo, ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate, e os vossos, ao combate, e os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Então, o sacerdote começa a falar, não desfaleça o vosso coração. O que é desfalecer? O que é desfalecer? Porque quando fala desfalecer, a gente pode levar assim, ó, que não venha morrer a esperança dentro do seu coração. Às vezes você está aí do outro lado aí, quantas coisas que já morreu dentro de você? Quantas coisas que já morreram dentro de você? Que então não desfaleça os vossos coração, voltando aqui, que não desfaleça o vosso coração, e não temais, e nem tremais, e nem vos aterrorizei diante dele, quer dizer, não tenha medo diante dos seus inimigos. Então ele está falando assim, ó Israel, não tenha medo perante esse povo não, porque a vitória é sua, mas vocês vão ter que me ouvir. As pessoas querem ter vitória e não querem ouvir, né? As pessoas querem ter vitória, mas não querem examinar as escrituras sagradas. Então ele fala assim, olha, não desfaleça. Então, ó, fica aí essa palavra para nós, né, hoje. Nós estamos aperfeiçoando, hoje é a segunda vez que estou aqui com vocês. Nós vamos melhorar cada vez mais, estou aprendendo. Depois eu posso terminar de explicar Deuteronômio capítulo 20, né, qualquer livro, um livro que você quiser, manda, né, manda aí lá para mim, ou para mim ou para o Felipe, manda lá, né, o Tiago Felipe Cabral, manda aí, nós, na próxima segunda-feira, nós vamos estar, né, entre as 19h30, quer dizer, 7h30, 19h30, né, 7h30 da noite, mais ou menos aí, até lá para 8h20, e nós vamos aprender um com o outro, bater um papo, igual agradeço aí o Serafim de Souza, que mandou aí, né, o Ezequiel 37 para nós. Teve um lá que eu não li, né? Teve um lá que falou assim, né, às vezes o cego guiando o cego. O cego guia cego, ambos, né, tá lá no Novo Testamento, não me lembro agora o endereço, ambos cairão na cova. Então, a cegueira da religião, né? Vamos dizer assim, o espírito de religião dentro do homem. Né? A religião dentro do homem, ela não traz vida, não é verdade? Ela não vai trazer vida para você. Mas a palavra de Deus, não importa quem você é, mas a palavra de Deus, ela traz vida para você. Né? Ela traz vida para você, a palavra de Deus, ela é viva. Então nós vamos estar aqui toda segunda-feira, a não ser que aconteça um imprevisto, das 7h30 da noite, às 19h30, mais ou menos até às 20h30, né? São 8h21 agora. Também está aí, vou deixar o convite para você aí. Né? Você quer ouvir uma das nossas palestras? Nós estamos aqui na Rua Serra Azul, número 92, em Mateus Leme, na entrada do bairro Central, Aieque, né? Aieque. E nós vamos estar ali, nós estamos ali na quarta-feira, 8 da manhã, às 3 horas da tarde, às 7h30 da noite. E no domingo, às 8 da manhã e às 7 da noite. Aí você que quer uma célula, você que quer uma célula, pode estar entrando em contato conosco, vai ser um prazer de nós estarmos aí. Aí mandaram aqui, né, para mim falar de Provérbios, capítulo 9. Vamos lá, vamos falar de Provérbios, de capítulo 9, é bacana. Né? Provérbios, capítulo 9. Vamos ver aqui o que o Senhor vai falar conosco. Só falou Provérbios, capítulo 9, os versículos mandou, mas vamos ver aqui. Às vezes a imagem está ruim, mas nós vamos arrumar uma câmera bacana, melhor.
Provérbios, capítulo 9. Então, vamos lá. Está assim, né? Tá assim, Provérbios, capítulo 9, são 18 versículos. Se for para desenvolver os 18 versículos, bacana. Mas quais versículos? Provérbios, capítulo 9, versículo 1 está assim, ó. A sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas, né? A sabedoria edificou a sua casa. Quando a pessoa ela tem sabedoria, o que é edificar? É construir algo, e não algo passageiro. Né? Trazendo para os dias de hoje, você vai edificar, você vai construir algo. A sabedoria ela constrói no mundo físico e no mundo espiritual. Igual nós, né, todos nós sabemos da história de Salomão. Ele pediu ao Senhor sabedoria. A sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. Aí, para nós entendermos mais, versículo 2. Sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, né? Sacrificou as suas vítimas, misturou os seus vinhos e já preparou a sua mesa. Vou ler mais um versículo. E deu ordens às suas criadas. Anda, convida, desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples, entre aqui. Aos faltos de entendimentos, diz: vinde comer o meu pão, e beber o meu vinho que misturei. E deixa-os insensatos, e vivei, ainda pelo caminho do entendimento. Né? Então, aqui, trazendo para o lado ali até aqui fala da vida, fala da videira, fala assim da ceia, fala do pão, né? Olha só interessante. Né? Eu vou voltar aqui, ó. Deu ordem a seus criados, né? Quer dizer, a seus servos. Né? Aqui um convite à sabedoria. Né? Aqui o provérbio Salomão, né? Ele que fez esse provérbio. Então, através desse provérbio dele, ele fala assim, um convite à sabedoria. Muitas das vezes somos convidados para ganharmos sabedoria, somos convidados para aprender mais. O que nós fazemos? Nós, as pessoas que não querem aprender, elas recuam. Aí fala assim, ó, desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples, entre aqui. Aos faltos, quem é simples, entre aqui. Quer dizer, quem é simples, vem participar desse banquete. Esse banquete é a palavra de Deus. Entender o sacrifício de Deus, que é a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Entender a questão da palavra, entender o quê? Que Deus ele veio para nos libertar, veio para nos ensinar. Lá em João fala, né, que o Espírito Santo vai nos ensinar. Mas desde que nós vemos o quê? Ler. Né? Aí fala aqui, ó. Quem é simples, entre aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde comei o meu pão e beber o meu vinho, que misturei. Versículo 6. Deixa os insensatos e viveis, ainda pelo caminho do entendimento. O que é deixar o insensato? Né? Deixa aquilo que não te traz crescimento, que não te traz alegria. Aqui, quando fala insensato, se refere até a pessoa, né? Às vezes uma pessoa, que você está num foco, ela está desviando você para o outro. Então, deixa aquilo que é insensato, né? Deixa aquilo para trás. Ou até mesmo na nossa vida física. Quantas coisas na nossa vida física que está atrapalhando a vida espiritual, não é verdade? Então, deixar aquilo que é insensato, não é verdade? Versículo 7. O que repreende o escarnecedor afronta e toma. O que repreende o escarnecedor, o escarnecedor afronta, toma para si. O que censura o ímpio recebe a sua mancha. Né? Aqui está falando, quando você repreende uma pessoa que não tem entendimento, você vai, né, naturalmente arruma um problema. Olha, o que repreende o escarnecedor afronta, toma para si. Né? Quer dizer, você, às vezes, muitas das vezes,
vai ser afrontado por você querer ensinar, por você querer o melhor. E nem todo mundo, às vezes, está preparado para receber o melhor. Não é verdade? É igual a palavra fala, como poderá colocar vinho novo em odre velho? Como pode pegar um tecido novo e já costurar esse tecido num tecido já meio apodrecido. Ambos não vão se segurar, não vão se firmar. Não vai ter como firmar. Aí no versículo 8 fala assim, ó, não repreendas o escarnecedor, para que não vos odeia, né? Para que não te odeia. Repreende o sábio, e ele se amará. É o que eu tinha falado logo quando nós começamos essa gravação, que às vezes as pessoas, quando estão perto de pessoas visionárias, perto de um grande líder, igual está falando Josué e Moisés, você vai ser exprimido. E quando eu falei assim, né, que quando você está perto de uma pessoa que te critica, ela vai fazer você crescer, ela vai fazer você buscar conhecimento. Né? Aí quando você repreende o sábio, quando você está conversando com a pessoa, quando as pessoas agregam sabedoria, as coisas funcionam melhor. Mas quando você pega uma pessoa que ela quer ter razão, por exemplo, né? Ela não vai aceitar uma correção. Quando você a corrige, no sentido dela ter uma vida melhor, no sentido dela melhorar de vida, ela se sente ofendida. Né? Então, a Bíblia fala, né? Fica perto de sábio para você ser sábio, não é verdade? Aí, voltando no versículo 8 aqui, igual falou, né, com o escarnecedor, para que não te odeia, repreende o sábio. Então, você que é sábio, quando a pessoa se coloca na sabedoria do Senhor, na sabedoria física também, ele sabe que tudo que ele é corrigido não é para humilhar, não é para ofender ele. Ele sabe que aquilo é para ele melhorar de vida. Versículo 9. Dá instrução ao sábio. Dá instrução ao sábio, vírgula, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Olha que a própria Bíblia já se explica por si. Né? Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Quanto mais nós somos instruídos, mais sábios nós ficamos. Que ninguém não é uma ilha para que não possa aprender. Não é verdade? Nós aprendemos com a natureza, com o próximo, até com uma criança, até com os animais nós aprendemos. Você pode ver que toda catástrofe, quando vai acontecer no lugar, as primeiras coisas que acontecem, os animais, eles saem daquela região, eles vão procurar abrigo nos lugares mais altos, dependendo da situação. Né? Aí eu vou ler mais um versículo aqui. A nossa irmã Mariana Cabral, boa noite, pastor, a paz do Senhor. A palavra diz que o pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia, certo? E o que considera aos olhos de Deus a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bacana, vou te responder isso que ganha mesmo. Né? Eu lembro que eu já preguei sobre isso, não lembro o endereço, mas eu vou te responder sim. Tá? Só vou acabar de explicar aqui. Né? Voltando aqui no versículo 9, no versículo 9, o mais sábio ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. É muito bom quando você aprende, quando você ensina, e nós crescemos em entendimento. E o entendimento ele é muito importante para as nossas coisas dar mais certo. O entendimento é muito importante, entender as coisas, né? Inclusive, lá em Isaías 11:2, fala dos 7 Espíritos de Deus, né? Eu vou ver se eu lembro o primeiro, não é o Espírito do Senhor. Aliás, eu vou ler aqui mesmo, sobre os 7 Espíritos de Deus, e um dos 7 Espíritos de Deus é entendimento. Entender aquilo que nós estamos falando, entender aquilo que nós estamos fazendo, em todas as áreas, procurar entender. E se nós não entendemos, vamos buscar esse conhecimento naquela pessoa que tem esse conhecimento, ou pode te ajudar em alguma coisa. Né? Vamos buscar esse conhecimento. Aí no versículo 10 está assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento de santos, o conhecimento do santo
é prudência. Né? Vou repetir de novo. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Aquele que teme a Deus, ele já está sendo sábio. Ele já está tendo sabedoria. O nosso irmão Silva entrou aqui agora também para mandar sua pergunta. Que Deus te abençoe, você e sua família. Né? Então, o princípio de sabedoria é temer ao Senhor. Aquele que, né, se desde o princípio, se Adão não tivesse falhado ali, tivesse ouvido a palavra do Senhor, nossa história, nossa vida hoje seria outra. Não seria da forma que está hoje. Mas mesmo assim, Deus ainda preocupou de nos resgatar através do Filho dele. Ele preocupou resgatar a mim e a você através do sacrifício, através da palavra, né, do sacrifício, da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo ali, para hoje eu e você podermos estar aqui, né, falando da obra de Deus, falando da grandeza de Deus. Né? Aí vou ler mais um pouco aqui, eu vou lá na Mariana lá. Aí fala assim, no versículo 11. Porque a mim se multiplica os teus dias, e anos de vida se acrescentarão. Quando você se torna, né, quando você obedece a Deus, aqui está falando que multiplica os seus dias, né? Os anos de vida são acrescentados. Aí você passa a ter uma vida diferente, uma vida tranquila. Então você vai ouvir a palavra de Deus, sua vida é acrescentada. Infelizmente, quantas pessoas nós perdemos, né, por não ouvir a palavra de Deus, por não ouvir um pai, não ouvir uma mãe. Quantas pessoas, né, que perderam suas vidas tão novas por não estar no princípio, na fé na palavra. Então, resumindo, é isso, no versículo 11, no 12, fala assim, ó, se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só suportarás. Não quer dizer, se a gente é sábio, a gente vive melhor. Se não tem sabedoria, a pessoa vai suportando dia a dia e chega uma hora que ela não aguenta mais. Versículo 13. A mulher, toda alvoroçada, é que meu óculos está ruim. A mulher tola é alvoroçadora, é indisciplinada e sem conhecimento. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, no ponto mais alto da cidade, para chamar os que passam, e seguem direto seus caminhos. Quem é simples entra aqui e diz, ela só falta, e diz, ela aos faltos de entendimento. As águas roubadas são doces, e o pão comido aos oculta. É delicioso, mas eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estavam às profundezas do inferno. Né? Então, Salomão fala aqui, né, a pessoa com falta de entendimento. Né? Aqui se refere a toda pessoa. A pessoa que tem falta de entendimento, o que tem nela? A não ser o quê? A morte, a tragédia e a desgraça, quer dizer, que não tem a graça de Deus. Ok? Agora eu vou falar dos 7 Espíritos de Deus e vou voltar aqui na Mariana. Aqui. Isaías, capítulo 11. Né? Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Fala assim, Isaías 11, 2. Aqui fala do Senhor Jesus, hein? Então assim, ó. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e as suas raízes um renovo frutificará. Um renovo frutificará. Então, aí no versículo 2 fala assim, ó, repousará sobre ele. Então, vamos lá, são 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor,
que é o primeiro, né? O segundo, o espírito de sabedoria, que nós estávamos, né, lendo ali em Provérbios sobre a sabedoria. O segundo, o espírito de sabedoria, Isaías 11:2. O espírito de sabedoria. O terceiro, o de inteligência. Vocês estão vendo? Olha, 7 espíritos, né? O primeiro, o espírito do Senhor, né, que nós lemos lá em Provérbios, aquele que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. O segundo, o espírito de sabedoria, lá no capítulo 9 está falando de sabedoria, correto? O terceiro, o espírito de inteligência, além da sabedoria, a inteligência, você é inteligente. O quarto, o espírito de conselho, e todos eles são importantes. Qual o tipo de conselho que você tem passado para as pessoas ou que você tem recebido? Que entra lá no final do Provérbios 9, lá nos final lá dos versículos 13 em diante, né? As pessoas se aconselhando ali com pessoas que não deveriam se aconselhar. Então, você vai lá em Provérbios, né, no capítulo 9, versículo 13 em diante, você vai ver ali a falta, né, de os conselhos malignos, né? Aí o quinto, o espírito de fortaleza. O que ele falou com Josué? Seja forte, esforce. O espírito de fortaleza. E o sexto, o espírito do conhecimento. Temos que ter conhecimento. Você conhece o Deus que você serve? Nós conhecemos o Deus que nós servimos? Tem que haver esse conhecimento. Tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, como que nós vamos falar da grandeza desse Deus? Não é verdade? Ainda no versículo 2, ainda, né? Que agora é o sétimo e último espírito, o de temor ao Senhor. O de temor ao Senhor. Aí nós vamos falar agora sobre, né, a pergunta ali, o que é a blasfêmia do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, nós vamos lá em João, capítulo 16. Eu lembro que eu já falei sobre isso, mas agora me falha a memória. Mas eu vou fazer de tudo aqui, né? Eu lembro que eu fui lá em Mateus, mas tem muito tempo isso. Mateus capítulo 16, eu vou ter que ler mais um pouco, né? Aqui, eu vou entrar lá no versículo 7, que fala assim, ó, todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, aqui, quando se trata do Consolador, aqui está se referindo ao Espírito Santo, né? Aqui está se referindo ao Espírito Santo. Depois nós vamos em João, capítulo 14. O Senhor Jesus fala assim, olha, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Então, hoje, eu posso dizer, quando você vai ler na Bíblia, você vê, hoje quem convence, quem está atuando nesse exato momento é o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Ainda no versículo, João capítulo 16, versículo 8, fala assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. E da justiça, porque vou para o Pai e não vos verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não vos podeis portar agora. Então o Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, né, daquilo que é ruim. E o Senhor Jesus foi. E hoje o que é blasfemar, né? Eu esqueci onde que está aqui na palavra, mas na próxima segunda-feira nós vou estar entrando nesse assunto, né, eu me lembro, que fala que é melhor pegar uma pedra de mó, uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar no mar. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, hoje a palavra de Deus ela é pregada. Né? Igual lá em Mateus 24 fala que ela vai ser pregada nos 4 ventos, quer dizer, norte, sul, leste e oeste. E hoje as pessoas blasfemam fazendo piadas, não levando a palavra de Deus a sério. As pessoas, o Bruno entrou aqui também, a paz do Senhor. As pessoas, elas ouvem a palavra, o Espírito Santo está ensinando a palavra, e elas vivem desviando o caminho.
Elas vivem murmurando, reclamando. É igual quando o Senhor fala assim, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ali, às vezes, as pessoas levam as pessoas que ainda não professam a mesma fé nossa. Não, ali está falando de quem entende a palavra de Deus e escarnece, faz piada com a palavra de Deus. Né? Tem certos tipos de brincadeira que isso não é agradável, não. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a pessoa reclama, quando a pessoa murmura, ela reclama da vida dela, ela reclama de tudo. Isso também é uma blasfêmia do Espírito Santo, porque eu não me lembro o endereço agora, mas ela fala que não será perdoado, né? E que entristece o Espírito Santo. E quantas pessoas estão deixando o Espírito Santo triste? Porque ele tem sentimento. Primeiro nós vamos lá em Romanos, capítulo 8. Ele tem sentimento. Então, o Espírito Santo está nos ensinando, e as pessoas, às vezes, distorcendo a palavra, né? A pessoa, às vezes, colocando fermento na palavra do Senhor. E isso é distorção. Eu me lembro que eu expliquei isso bem explicado, mas já tem muito tempo. Então, se você não quer blasfemar contra o Espírito Santo, então, né, a pessoa que não quer, não estou falando de você, a pessoa que não quer blasfemar, presta atenção no que ela fala, como que ela age. Igual vem aqui em João capítulo 14, fala assim, ó, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós os que conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo está dentro de nós. Então tudo que quando nós erramos, nós fazemos errado, nós entristecemos, e quando, dependendo do que nós falamos, é uma blasfêmia. Né? Quando ali fala quando escarnecemos até a pessoa, nós não, quando a pessoa escarnece a obra do Senhor, quem está fazendo a obra agora aqui na terra é o Espírito Santo. Ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Você quer ver, por exemplo, eu vou na igreja e nada dá certo, Deus não me ouve, as pessoas começam a reclamar, isso é uma blasfêmia. Agora, tem uma blasfêmia que não vai ser perdoado. Agora, lá em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, agora mesmo vou lá, que lá fala que nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que é a vez de pedir. Para mim, eu vou ler lá para você. Lá está falando que nós não sabeis o que é a vez de pedir. Né? Aí no versículo 18, ó, não vos deixei órfãos, virei para vós. O Senhor Jesus fala, não vou deixar vocês órfãos, eu vou vir para vós. Aí no versículo 19 está assim, ó, ainda um pouco, o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Né? Aí eu vou lá no versículo... eu vou continuar lendo, deixa eu ler o 19 aqui, o versículo 20. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e meu Pai em vós, e em mim, eu em vós. Quer dizer, aqui o Senhor está falando que ele e o Pai é um só, nós temos que ser um só. Aí, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Então, se você não quer blasfemar contra o Espírito Santo, se você aqui está falando, aquele que me ama, eu amo, né, aquele que ama o Pai. Então, se você realmente ama a Deus, então você tem um Espírito Santo na sua vida. As suas atitudes que vai fazer com que as atitudes das pessoas fazem com que elas venham blasfemar contra o Espírito Santo. Né? Depois eu vou explicar isso com mais clareza, ainda mais para frente. Aí no versículo... quer dizer, tem que guardar os mandamentos do Senhor. Aí no versículo 22 está assim, disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e nele
faremos morada. Quer dizer, está falando no final. Quem guarda a palavra tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí no versículo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que vai te ensinar. Então quando a pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo, ela já sabe. Ela sabe onde é que ela está pisando a bola, ela sabe onde que ela tem que consertar, ela sabe onde que ela tem que melhorar. Não precisa de levantar ninguém para falar, ó, isso, isso, isso. A própria pessoa sabe. Lá em Apocalipse fala assim, ó, lembra-te de onde caísse, volte ao primeiro amor. É isso que Deus quer de nós, né? Que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Eu falei que é em Romanos, depois vou explicar isso com mais profundidade, que não me lembro dos versículos, mas lembro de ter já pregado sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos fala, né? Versículo 26, fala assim, ó, da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Então o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, e a pessoa vive reclamando e isso entristece ele. Né? A pessoa está fraca, está falando, da mesma maneira, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos que é a vez de pedir. E como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é o que intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus. Né? Então, já tem um tempo que nós estamos falando. O Felipe está me ajudando a organizar. Segunda-feira vai ser melhor. Aí nós vamos entrar falando sobre o Espírito Santo. Pode ser? Nós vamos entrar falando sobre o Espírito Santo. Então, você que não tem uma célula, você quer abrir uma célula, nos procura. Vá numa igreja, perto da sua casa. Envolve com o trabalho. A igreja aqui na Terra somos nós. Tem muitas pessoas que nós temos de alcançar. E na próxima segunda-feira, Mariana, nós vamos dar continuidade sobre o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês. Se precisar de mim, pode me procurar aí, manda sua mensagem, estou à disposição, estou aqui para servir. Fala com o Felipe, né? Eu chamo ele de Felipe, mas ele é Tiago Felipe, mas eu chamo ele de Felipe. Que Deus abençoe a todos vocês. Até na próxima segunda-feira. Tem uma semana de vitória, né? E não esqueça de interceder pelo seu país, pelas pessoas. Coloca uma pessoa na sua oração. Lembra de uma pessoa na sua oração. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, bacana. Aí fica aí o nosso abraço, né? Dos irmãos da EQ, né? Da EQ Central aqui de Matheus Leme. Fica aí o nosso abraço para a 40ª região, né? Então, um abração para todos vocês aí. Fiquem com Deus.